Então, amiga, falando em questão de projeto mesmo, né? Foi daí que nasceu o Checkmate. Checkmate, Checkmate, podcast medicina. É a roda de chimarrão, né? A roda de conversa, onde a gente consegue trocar ideia, refletir sobre a vida e fazer esses check mesmo na vida, né? Daquilo que a gente precisa ajustar ou não. E falando em pertencimento, né? A gente estava falando sobre pertencer agora. A roda de chimarrão, ela muito me pertence, né? Mas onde é que a gente encontra esse lugar, assim, de equilíbrio do pertencimento, ó? Gael chegando. Quem me pertence. Mamãe. Ou ao contrário. Você sabe que eu falo muito sobre isso, assim, o que pertence a gente ou o que a gente pertence, né? Uhum. Eu tava conversando com o Lucas e falei assim, porque o Gael tá dormindo na cama comigo, né? Uhum. Eu tentei. Dorme até hoje, amiga. Ah, é porque eu tentei. Eu tentei. A gente, quando é mãe de primeira viagem, pelo menos eu tô sentindo muito isso na pele. Uhum. A gente quer seguir assim o ABC, né? Não porque eu vou colocar assim no berço, porque vai acontecer isso. E chega uma hora, pelo menos foi assim comigo, o meu coração e a minha cabeça gritavam pra fazer o contrário. Uhum. E quanto mais eu forçava pra fazer aquilo, mas eu me sentia incomodada, ele se irritava profundamente. Ele sente. Até a hora que eu falei assim, quer saber, vem pra cama comigo. Vem pra cama comigo. E aí eu tava até falando com o Lucas, eu falei, Lucas, será que ele que precisa tanto assim dormir comigo, ou eu que tô precisando dormir com ele? Tipo, né? Sim. Então, é bem essa coisa. Primeiro filho, aquela vontade de maternar. Exatamente. Né, e vou te dizer que eu me descobri assim, por muitas, isso é papo de terapia, inclusive, por muitos momentos, aquela força, aquele poder, aquela pessoa super corajosa, eu me senti assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo amanhã, quem que vai cuidar do meu filho? Meu Deus, porque se eu for fazer esse esporte super radical, quem que vai cuidar do meu filho? Sabe? E ao mesmo tempo, aquela coisa da leoa, né? Assim, tipo, eu sou capaz de encarar qualquer coisa e até essa questão, né, não tô cortando o assunto, mas até essa questão do pertencimento desequilibrado, né, eu sou capaz de cortar isso e colocar os pingos, porque eu me vi, assim, muito nesse aspecto de colocando pingos nos i, dando limites que eu não dava antes, com sabe? certeza, porque você começa a ver tudo, parece que a partir de uma outra perspectiva na vida, né? Então você vê aquele serzinho ali, ele é um livro em branco, ele é um quadro em branco, então você vai vendo as pessoas colocando coisas assim, que às vezes você fala, não, o caminho não é esse, pelo amor de Deus, para. E aí você ativa Tanto que o parto do Gael, eu senti muito isso. O parto do Gael foi uma coisa, inclusive, eu me emociono em todas as vezes que eu contar sobre o parto do Gael. Nós tivemos 26 horas de trabalho de parto e muita dor, desde a primeira contração, assim, desde a primeira. E eu até falei que eu tinha que te contar sobre o parto, né? E aí, assim, na minha cabeça, alguma coisa não encaixava. Eu digo que quando a gente vira mãe e quando a gente tá tendo o trabalho de parto, a gente é transportado para um outro lugar de sensibilidade. A Partolândia. É um outro lugar de sensibilidade, é um outro lugar de assim, conexões que a gente faz, inclusive espirituais. Assim, porque o meu parto foi espiritual completamente, sabe? E na minha mente, alguma coisa não estava encaixando. Na mente da minha mãe, da minha sogra também. A gente se olhava, tinha alguma coisa errada acontecendo. Foi aí que a gente foi pra maternidade, eu fiquei aqui em casa até 7 horas da noite. A gente foi pra maternidade, a bolsa estourou de domingo pra... Estourou não, saiu um tampão de domingo pra segunda. E de 1h da manhã, então eu fui pra maternidade às 7 horas da noite de segunda-feira, né? Porque eu falei, eu não aguento mais, eu não tinha mais força pra falar, pra andar, pra nada. Aí eu cheguei na maternidade, minha bolsa não tinha rompido ainda. Eu olhei pro Lucas e falei assim, a gente vai terminar em cesárea. Falei assim, eu sei disso, eu sei, porque tem alguma coisa errada acontecendo. E aí a gente fez o rompimento da bolsa forçado, enfim. E aí fazia força, aquela vontade de soltar, ele voltava. A médica sentia a cabecinha dele, ele voltava. Descia, ele voltava. Descia, ele voltava. E aí eu já tinha pedido analgesia. Foi aí que eu falei eu comecei a escutar uma voz no meu ouvido, assim, ó, você não vai conseguir. Você vai perder mais um. Ó, eu começo a questionar. Amiga, eu sentia isso, você vai perder mais um. E eu não aguentava mais, eu já tava completamente, assim... aberta de todos os jeitos, sabe? Inclusive a minha alma tava assim, eu tava no chão já. E o Gael não saía, eu fazia força e mais analgesia, tanana. E aí eu comecei a ouvir essa voz deitada na maca, assim, bem desfalecida mesmo, e assim, ó, você não vai conseguir.
você vai... Mas uma voz ruim, muito ruim, muito ruim. Uma coisa muito ruim, amiga. E eu não conseguia mais falar direito, porque eu tava, né, eu já tinha perdido muita força. A gente já ia pra 26 horas de trabalho de parto. Eu olhei pro Lucas, a única coisa que eu conseguia falar pra ele é assim, ó, peça pra Deus. Peça pra Deus, porque tem alguma coisa esquisita acontecendo. Era a única coisa que saía da minha boca, assim, sabe? Desculpa perguntar, tinha muita gente em volta, assim? Tinha a minha equipe, na verdade. A minha médica e a minha enfermeira. E o Lucas o tempo inteiro comigo. E aí eu falei pro Lucas, peça pra Deus, porque tem alguma coisa muito esquisita acontecendo, né? E tava um breu, assim. Tava um breu, né? E aí, quando eu olhei na maquininha da médica, o coração do Gael começou a disparar e despencar. Disparar e despencar. Disparar e despencar. E eu falei assim, agora... Aí que veio a virada, assim. Ali ativou uma mãe... Que eu falei assim, ó, eu não sei pra quem eu tô falando. Eu vou sair daqui com meu filho no braço. Custe o que custar. Surgiu aquela ursa que... Eu assim, amiga, né? Eu falei, não me interessa, eu vou sair daqui com meu filho. Eu vou sair daqui com meu filho no colo. Eu olhei pra médica, eu falei assim, ó, acabou a tentativa, a gente vai pra cesárea agora. Eu falei, não quero mais saber, a gente vai pra cesárea agora. E foi o instinto, amiga, que deu pra gente não perder o Gael. Foi a hora exata pro Gael nascer, porque aí já tinha estourado o mecônio. E ele tava sem oxigênio. Então a minha cesárea foi uma cesárea muito truculenta, porque aí a gente descobriu que eu tinha uma endometriose gigantesca dentro de mim. Você não sabia? Não sabia. E estava segurando o Gael com a endometriose, então ele nunca ia sair de parto normal. E se a gente continuasse forçando mais, né, ele ia... Por isso, né, muitas horas. Por isso, muitas horas. Então aí eu tive muito sangramento, o Gael teve que sair e ir direto pro pediatra, porque ele nasceu desacordado para receber oxigênio, né. Então, mas assim, foi uma virada muito brusca, assim, de entender, né, o momento que a gente tá quase, e aí quando toca numa coisa que é a tua vida, literalmente, né, meu filho é a minha vida, assim, você tocou nele, eu falei, não, peraí. E aí vem a questão do pertencimento, né? E dessa sabedoria também, exato, né? Do saber o seu timing, saber, assim, do que eu dou conta, do que não é que não dou conta, né? Mas o que eu tenho que fazer agora? É muito instintivo, né? É muito intuitivo. É muito intuitivo, assim, se você tá se entregando porque você não aguenta mais. Eu só queria sair dali e automaticamente você vira uma chave. E eu falava pro Lucas, não sei o que vai acontecer, eu vou sair daqui com meu filho no colo, não quero saber, assim, e eu me enchi de uma força, né, então o meu trabalho de parto, ele foi, assim, uma coisa, uma montanha-russa como é a minha vida, assim, né, não dá pra fazer uma coisa muito assim. Eu acho que o parto, ele é esse momento onde a gente se cura de muitas coisas, porque ali a gente percebe muitos padrões, né. Muito. Eu vivi algo muito parecido no parto do Henry, porque... O que aconteceu, né? Ele nasceu meio que na água, meio que fora d'água. E isso não pode acontecer, porque o parto dele foi na piscininha, né? Tinha uma piscininha na casa do meu pai e tal. E até era pra Luiz eu acompanhar o parto, porque era pra ser na minha casa. Só que aí ele tava morando na minha casa na época, e aconteceu que eu entrei em trabalho de parto na casa do meu pai. E eu quis ficar ali. É aquela coisa do instinto materno. Não, eu sei que tem que ser aqui. Eu tô sentindo que é aqui que eu vou, sabe? E aí teve lá, foram 16 horas de parto. As 16 horas de parto eu passei meditando, assim, todas elas. E vinha muito isso, né? As vozes, aquela questão de você estar recebendo ali downloads e também fazendo curas e percebendo seus padrões. Totalmente. E quando a gente quer soltar o nosso filho, a gente precisa soltar aquelas limitações, né? Soltar aqueles medos, assim. E aí eu falava assim, o que é do outro, o que é meu. E eu comecei a fazer ali um processo cheio de falas, sabe? De autocura mesmo, cura sistêmica, assim. Que foi muito bonito. Mas aí teve essa hora não, agora você precisa agir, né? É um convite da vida pra você agir, porque eu sempre fui muito pacífica, muito muito zen. Você precisa dessa força da ação da vida, você precisa também, vamos colocar pra fora e tal. E aí as meninas, né, que estavam comigo, as doulas e enfermeiras, elas falaram, agora é a hora, bota força nessa, né, vamos lá, bota pra jogo, bota pra vida. E alguma coisa dentro de mim estava ainda aprendendo ele. E aí eu percebi que eram esse medo, né? Esses padrões ancestrais, assim, de encarar essa vida, esse mundão, que é um padrão meu. De encarar o mundão, encarar a vida, né?
E tanto é que foi disso que saiu o checkmate, porque a vida me deu um checkmate. Ela falou assim, olha, você já recebeu tudo. Você Ou vai... Isso mesmo. Ou você, né, tipo, entrega tudo que você recebeu, toda a generosidade da vida com você, ou a coisa vai travar aqui. E o parto travou ali, né? E aí, tá... Então vamos lá, bota a força, né? Porque na hora do checkmate a gente bota. A gente vai, não, tem que sair, acabou, tem que resolver ali. Não se importa se é por cesárea ou se é parto normal. Não, exatamente. E o meu tava no normal ali, tava em casa e tudo. Sim. Eu falei, então tá, acabou a meditação, chega do bate, né? Chega de refletir, vamos pro check. E aí, cara, veio, né? Veio assim, falava, filho, pode vir, o mundo vai ser teu, você vai, né? A mãe vai estar aqui com você, o pai vai estar aqui com você. Foi muito bonito, assim, só que aí ele nasceu com a pH baixo, né? Entendi. Ele não nasceu respirando, porque foi aquela coisa, ele não poderia estar nesse meio termo, ou ele tinha que estar embaixo d'água. Ou ele tinha que estar em cima. E aí eu fico nesse muito meio termo na minha vida, né? Eu fico nessa coisa assim, vou, não vou e tal. E aí me deu um negócio assim, mas também bateu esse instinto materno de não, vai, então vamos, sabe? Uhum. Essa força, essa coisa de ursa, de coragem. E, nossa, até me arrepia falar disso, assim, muito forte. Mas isso que você... Tô tendo outro insight do que eu vivi aqui também, é uma questão, né? Você vê, eu nunca soube que eu tinha uma endometriose muito grande. Descoberta, né? É uma endometriose que já estava na minha bexiga, estava subindo os olhos, e não apareceu em nenhum exame. Isso provavelmente foi o que me fez perder as outras gestações, mas nunca foi investigado porque eu nunca tive um sintoma, a não ser as perdas gestacionais, né? Mas você vê, mas a questão do útero, da reprodução, hoje eu vejo muito assim, talvez eu também queria esconder o Gael de algum jeito. Proteger do mundo. E eu vejo, assim, o que é uma endometriose, né? Uma endometriose, ela é uma biologicamente, ali, fisicamente, é uma inflamação que vai subindo, né? Ela vai subindo. Então, quantas coisas, e isso eu tô refletindo agora, na verdade, né? Quantas coisas eu absorvi, guardei pra mim, escondi, coisas que ferem, que machucaram, que eu fui só guardando. Tua alma, né? O teu giro. Eu fui só amortizando. E essa inflamação, porque eu acho que essa toxina, ela vai invadindo o teu corpo, né? Invadindo o teu corpo. Então, talvez, e aí me lembro muito, porque tudo que eu na minha vida eu lembro da nossa sessão, né? Da constelação. E aí, quando a gente viu lá dentro da água, que atrás de mim, na frente de um bebê meu, tinha um monte de gente, pra mim faz muito sentido Muitas interferências. E coisas que a gente vai engolindo. Coisa que a gente vai engolindo, que você vai deixando pra lá, que você deixa, vamos repensar, vai dar certo, vamos continuar. Mas vai marcando e vai crescendo. Tudo que a gente, às vezes, gasta muita energia, tudo que a gente engole muita energia, ele floresce de algum jeito. Às vezes é uma erva daninha, né? Que tá consumindo e tá... Consumindo a tua autenticidade, porque totalmente. O útero, ele é o gestar, é o criador, é a mulher, exatamente, né? É de onde vem a vida, a criação, né? A centelha divina é daqui. Então eu senti muito isso na pele, assim, e quando eu descobri que tinha essa endometriose, quando o parto foi aquela correria, assim, foi eu escutando a minha médica ofegar, assim, porque ela tava fazendo uma força tão grande, porque o Gael tava com a cabeça lá embaixo e os pés aqui em cima. Então a gente teve que empurrar ele, fazer o caminho contrário, né? Então, um dos motivos que ele nasceu com aquele olhão arregalado, ele já nasceu assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Que loucura! Alguém me arrancou daqui, o que tá acontecendo? Né? Então, eu vejo muito essas coisas, assim, que pra mim nada é simplesmente só uma coisa física que eu tô vendo aqui. Né? Pra mim, tudo que... Pra mim, não. É uma coisa que eu acredito e eu acho que você também acredita. Tudo se conecta, Tudo se conecta, né? Não tem, porque essa endometriose que você... Vai puxando a linha. A vida, ela é simbólica, né? Ela traz vários significados ali pra gente. A vida é muito simbólica. A vida é muito simbólica. E eu acho que a vida se utiliza assim, já que você não tá vendo de um lado, vou tentar te mostrar um sinal de outro jeito. E a vida vai... que a gente desperte, né? E a vida vai te... Só que aí você vê, precisou mexer em algo tão frágil,
né? Frágil barra forte, porque eu e meu filho, a gente lutou profundo, né? muito, né? É o meu guerreirinho, ele lutou junto com a mãe dele, assim, eu vou nascer, mãe, eles né? trazem essa força pra gente, né? Absurdo, assim. Então, quando eu vejo algo que algo tá... lógico que a gente tem que ter um cuidado pra você não colocar naquela bolha e também não querer que ele seja do mundo, né? Não querer que o mundo vai interferir na vida dele, obviamente. E eu acho que aí que é um papel nosso enquanto pais. Estava conversando com o Lucas antes e ontem sobre isso. Eu falei assim, é nosso papel como pais, algumas coisas têm que morrer na gente. Alguns traumas têm que morrer na gente. Para que não fique... Para que isso não... padrão adiante, sabe? né? Para que esse padrão não vá adiante. Mas às vezes também a gente não vai dar conta. Não vai. Mas eu penso assim, aqueles que você identificou, você tem que resolver isso. Isso aqui é teu. Como uma obrigação. Isso aqui é teu. Resolve essa bucha, que essa bucha é sua. E é o que a gente tem tentado fazer, assim, sabe? E vai pra terapia, muito psicólogo, psiquiatra. E vamos tentar entender de onde vem isso, de onde vem esse padrão. Porque tem coisas assim, Isa, que eu tenho certeza que eu não quero de forma alguma passar pro meu filho. Assim. Porque eu sei o quanto eu, enquanto ser humano, enquanto pessoa, sofro ou passei, entendi e que me fez muito mal na vida, entende? E que faz parte, né? Porque esse pertencer, assim, que eu falo, a gente tenta encontrar ali um equilíbrio, né? Dentro do nosso sistema, daquilo que eu dou conta de realmente transformar, né? Enfim, curar em mim. Mas nem sempre a gente vai dar conta, né? Exato. Mas o quanto a gente puder buscar nesse sentido, né? Sim. Daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente pode... Porque existe um despertar nisso, né? E muitas vezes quem desperta é visto como a ovelha negra. Com certeza. E muito tentam nos tirar dessa autenticidade. Não é que, nossa, a pessoa vai ficar se achando porque ela tá desperta e tal. Não é sobre isso. Eu acho que quem tem condições, até recebi esses dias um insight, essa voz de consciência, né? Não é que você tem obrigação de nada. Você não tem obrigação de quebrar nenhum padrão familiar. Mas você que tá mais perto de fazer isso, por que você não abraça isso, sabe? Vai lá, vai com coragem, abraça esses medos, né? Transpõe esses limites de ir para a vida, que seja, ou de dar limites para as pessoas, né? Eu vejo que é muito isso, assim, porque eu faço sempre uma ligação com a vida real aqui, assim, a vida física que a gente enxerga, a vida material. Fazer uma faxina de uma casa cansa, é cansativo, é desgastante, não é legal. Não é legal você ter que acordar lá num sábado de sol, vamos faxinar. Não é confortável. E um processo de cura, um processo de... Nem cura, porque eu acho que às vezes a gente não consegue curar, mas a gente consegue compreender e talvez trabalhar em cima daquilo, né? Talvez romper ali, romper, né? Exatamente. Assim, você esqueceu, você lembra daquilo, você entende o que aquilo causou, mas você cortou ali, né? Você não deixou isso ir pra frente. Mas é desconfortável. E você tentar lidar com algo, ainda mais seu, né? E já é uma dificuldade porque eu vejo que às vezes a gente tem muita mania de terceirizar, né? Não, porque o outro... Porque o outro... Porque a gente faz muito isso. E o que eu mais tenho, principalmente depois que eu tive o Gael, que eu tenho questionado absurdamente na minha vida, mas assim, absurdamente, de eu te dizer que ontem eu tava pensando sobre isso. É assim, o outro tananã, o outro tananã, o outro tananã. É um exercício, na verdade, isso, né? E aí eu sempre volto na pergunta, porque você permitiu. Qual é a minha responsabilidade? Porque você tolerou isso, né? Porque você abriu a porta. Porque você permitiu que entrasse. Mas é desafiador também, né, amiga? A gente viu lá no movimento, acho que até não vou entrar em detalhes, assim, mas pra mim, aquele movimento que a gente fez ali na água foi muito curador, porque eu sinto que pra mulher esse pertencimento é muito de um lugar de não fala. Com certeza. Você tem que, né... E aqui, nem entrando em questões muito filosóficas, assim, ou, né, tomando partido de os ismos, né, da vida. Mas a questão é que a gente é muito condicionada a obedecer e ser, principalmente, acho que você também vem de uma criação ali italiana, né, onde o homem tem aquele papel mais... O meu pai, ele é descendente de italiano, e ele fala assim e tal, e ele domina ali o espaço, o ambiente. Você também foi criado pelo seu avô italiano, onde a mulher, né, ela tem esse papel mais
coadjuvante, não pode se posicionar E muito. você sabe, amiga, que eu vejo que isso incomoda muito. Eu fui colocada naquele lugar da ovelha negra da família. Eu sou colocada muito, assim. Então, eu sou a pessoa que... Você é muito rebelde, você é muito bocuda, eu escuto muito isso, com muita frequência. E não só escuto verbalmente, como eu escuto através de olhar, eu escuto através de comentários, de opiniões não solicitadas, porque o que a gente mais recebe é opinião não solicitada, assim, né? Eu acho que eu tô numa fase de, assim, você não tem que achar nada. Você acha da tua vida, quem acha sou eu, né? Cada um acha da sua vida. Mas é justamente não de um lugar de arrogância, né? Não, mas é de um lugar de consciência, assim, porque se a gente for abrir a nossa porta, literalmente, para cada opinião que a gente... Porque cada pessoa enxerga a vida através de um óculos, através de uma lupa. Não tem como eu querer enxergar a vida do ponto que você veio. E vice-versa, é a mesma coisa, né? Mas nós somos, e é uma coisa que eu faço força contra faz muito tempo, e eu continuo fazendo força. Eu não aceito esse lugar que tentam me colocar. Pode ser que eu não consiga imediatamente sair desse lugar. Assim, de literalmente chutar o balde, falar, então vai cada um para um lado, fazer aquele esparramo, assim, sabe aquele quando você bate na mesa, acabou, vai todo mundo, cada um para um lado. Talvez eu não consiga fazer isso ainda, porque é um exercício também, porque eu vejo que hoje, como mãe, o nosso óculos muda um pouquinho na vida, bastante, né? Porque todas as decisões que eu for tomar na minha vida, eu sei que vai afetar um serzinho, né? Não que isso precise ser uma prisão pro resto da vida, mas... e eu não digo nem só de dentro de casa, casamento, com famílias, família da esposa, família do esposo. Eu digo numa visão de vida geral, mesmo. Sociedade, né? Tudo afeta. A gente aprende a se posicionar, né? Exato, mas assim, o lugar que querem me colocar, eu não aceito mais. Pra esse lugar eu não vou. Eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a esse lugar. Quando a mulher, e aqui falando também sem ir pro ismo, ou um ismo ou outro ismo, mas quando a mulher é colocada, quando a mulher ela decide, não, eu decidi isso pra minha vida, ok, você tá decidindo por você quer isso, você quer esse caminho, então tá bom. Quantas vezes eu me confundi, sabia? De qual é o meu caminho, muitas vezes. E qual é o caminho que o outro quer pra mim. De a gente chegar a não saber quem sou eu. Não, amiga, eu acho que eu vivo muito esse processo pós-mãe, assim, pós-nascimento do Gael. Quem que eu sou? O que tá acontecendo? Que lugar que é esse? Como se transforma, né? Mas, ao mesmo tempo, eu já me vi várias vezes indo pra um lugar que eu não quero ir. Não quero ir. Eu aceito, e muitas pessoas não entendem como eu falo isso. Não entendem quando eu falo isso. Eu já recebi muita crítica. Eu aceito momentaneamente o lugar que eu estou. Mas eu não vou ficar nesse lugar pra sempre. E eu não sou isso aqui, né? Não é o que vocês estão achando que eu sou. Exato. Porque eu ainda sou a mãe do Gael. Eu sou a dona dessa casa. Mas eu sou a Jornela, mulher. Eu sou a Jornela, mulher. Antes de qualquer coisa. Antes de ser esposa, antes de ser mãe, antes de ser qualquer coisa, antes de ser profissional, eu sou a Jornela, mulher. E desse lugar eu não abro mão. Pode ser que no momento... Coragem, porque eu tenho que repetir isso pra mim mesma. Exato. Eu tenho que me lembrar. Precisa se lembrar. Assim, viu, filhinha? Você tá entrando numa depressão porque você tá caminhando e você tá aceitando que digam que esse é o teu lugar. Porque eu escuto muito. As pessoas não me chamam mais de Jornela. As pessoas me chamam de mãe do Gael. Sim. A mãe do Gael. Né? A esposa do fulano. Não. Não. Eu não sou isso. Eu estou ocupando esses lugares. Eu sou a Jornela. A Jornela é um ser humano, uma mulher que... Só que pra gente se perder... É muito fácil. É muito rápido. É muito rápido. E eu acho que, assim, o puerpério ali, o pós-parto, traz essa força que a gente abraça ali do parto, a gente traz um pouco pra nós, pra gente também renascer, né? Eu tô me gestando novamente, eu tô me colocando pro mundo novamente. E aí, eu tive até uma fase meio rebelde, assim. Eu tenho várias. Eu sou rebelde. Se o mundo tá caminhando pra lá, eu vou pra cá, porque eu não sou de concordar muito. Eu falei, não, eu não dirigia, né? Eu fiquei 10 anos sem dirigir. E aí, quando o Henry fez ali os seus 8 meses, eu falei, chega,
cara, por que eu me coloquei nesse lugar tão pequeno na vida? Eu vou fazer tudo o que eu quero. Eu vou dirigir. E o Helder super me apoiou, né? Ele falou, não, então vai lá, comprou um carrinho pra mim, assim, vai, que né, me deu autonomia, assim. Eu falei, vou fazer faculdade também. E daí eu comecei a fazer faculdade de psicologia, que é o que eu amo e tal. Só que, de novo, a gente vai caindo nesse lugar, né? É algo assim que a gente tem que ficar se policiando, porque é muito fácil, por pertencimento, por a gente querer estar inserido num grupo, que às vezes a gente não se identifica, mas que foi o grupo que nos acolheu. Exato. A gente acaba se anulando, né? Literalmente, eu acho que a palavra é essa, é você se anular. E é muito fácil a gente fazer isso depois que um filho nasce, porque quando ele tá muito bebezinho ainda, você é a vida daquela criança também, né? Porque você que dá o alimento, você que dá o colo, você que tem a proteção, você que deu, foi alimento por 9 meses ali dentro da tua barriga. Vocês foram durante muito tempo, né? E é muito fácil a gente se perder, assim. Eu já me questionei várias vezes, será que eu volto a trabalhar já? E o Gael, mas será que eu vou? Tanto que nos primeiros meses, o que é muito natural, hoje eu entendo que sim, é completamente natural, eu não queria ir no mercado, que o mercado é na esquina. Eu não queria ir no mercado. A gente entra nesse modo caverna, mas né? será que o Gael vai chorar e vai achar que eu abandonei ele? Porque eu tô meia hora fora. A gente tem que dar conta de tudo também sozinha, né? Eu sou a mãe, eu faço. Exato. E eu, sabe, a gente entra nessa coisa. Não, então durante muito tempo, assim, isso aqui de deixar o Gael com o Lu, e eu tratei isso em terapia também, né? De falar assim, viu, é dele também. Ele precisa, porque ele não gestou. Ele não gestou fisicamente, emocionalmente, né? Ele teve a participação dele na gestação, mas é diferente o que acontece, né? A gente tá sentindo tudo todo momento, o tempo inteiro. Sim. E então abre espaço. É o que eu tratei muito de terapia. Abra espaço para receber ajuda também. Para que o outro também faça. Para que o outro também tenha o papel dele. Né? Até pra gente não tolir também o lugar do outro. Exatamente. Né? Nossa, quantas vezes eu também me perguntei assim. Eu me vi controladora, uma coisa que eu não é um perfil muito meu, não sou muito controladora. Mas eu me vi, não nada, né, amigo? Ele me conhece bem, sabe que não. Mas assim, eu me vi um pouco controladora na maternidade, ali, aquela coisa assim, mas eu falei, tá, mas esse papel é algo meu, é instintivo, é algo que vem ali do maternar, ou também é algo que foi imposto, né? Que é os exemplos que eu vi na minha vida, tanto de religião, né, as influências externas. O que é? A gente entra meio que nessa questão ali, isso vem de fora, ou isso é meu, ou isso é os dois, né? E aí como é que eu vou gerir isso para eu abrir espaço para esse pai que quer ser muito pai também. Não, com certeza. Porque eu tenho certeza que o Luke é muito esse paizão, né? Absurdamente. E assim, entender que o jeito do outro não vai ser o nosso jeito. Né? Tem isso também. Não vai ser. Porque eu achava que ninguém vai saber cuidar do Gael. Ninguém. Só eu vou saber cuidar do Gael. Não, eu fui trabalhando isso na minha mente. Mas eu também não me cobro tanto, porque eu penso assim, poxa vida, eu já passei por 2 perdas gestacionais. O parto do Gael foi muito difícil. Dá um tempinho também pra eu entender que eu não vou perder. Isso. Que eu não vou, que ele não vai embora, que eu não vou perder, que eu não vou, né? E eu peço pra Deus, assim, ó, Deus sabe, eu peço pra Deus todos os dias, me ensina a criar o meu filho pro mundo, não pra mim. Porque se eu criar o Gael pra mim, eu vou padecer lá na frente. E eu vejo pessoas padecendo. Padecendo. Porque o filho é meu, eu preciso de você pra sobreviver. Eu preciso de você pra... E aí quando o filho afasta, porque é a lei natural, né? Eu quero que o Gael vá embora. Eu quero que o Gael vai pra vida, vai pro mundo. E isso eu tô indo contra o meu próprio sentimento, às vezes, de querer, filho, fica aqui, com certeza, não é fácil. Mas eu peço todos os dias pra Deus assim, ó, porque eu não quero chegar no fim da minha vida e ver que eu só tenho eu tenho a dependência emocional do meu filho. Amiga, e como isso dói pros filhos, assim, porque eu tive essa conversa antes de ontem com a minha mãe. Super recente, assim. Eu falei, né, até tô entrando num assunto bem íntimo aqui. Eu me dei conta que não são só os... A gente tava falando sobre isso um pouco antes, né? Acho que nem tá no vídeo. Mas não são só os pais que querem corrigir, às vezes, nos netos, aquilo que eles acharam que talvez, né, poderiam ter feito melhor e tal. Os filhos também têm essa necessidade de colo que não recebeu. Perfeito. Daquilo que, eu queria ter vivido com minha mãe, com meu pai, eu não pude.
E aí você, às vezes, fica só no papel de filho e você esquece desse papel de mãe, de esposa, da sua vida, você vai anulando as coisas da sua vida para tentar salvar aquela relação ou aqueles pais que você vê que estão caminhando para a morte, assim. Exato. Porque também estão presos ao passado, né? Porque quando uma pessoa está presa ao passado, ela não vai para frente na vida, ela não vai adiante. A gente vê muito isso no movimento sistêmico, né? Quando eu tô lá querendo corrigir tudo que passou, eu não consigo ir para a vida. E aí isso é um caminhar para a morte mesmo. Exato. E eu tenho visto, presenciado, vivido isso, até me dói muito falar disso, porque não é nossa obrigação salvar e a gente não vai salvar. Porque se a gente quiser salvar, a gente vai afundar. Você sabe que eu junto, sabe? Exatamente. Eu era a pessoa que eu tentava fazer um esforço muito absurdo para mostrar o outro lado, assim. Vamos tentar ver o outro lado. Tentando convencer, né? Vamos tentar. Veja que isso aqui é um problema. Vamos... Mas chega uma hora que você precisa entender que, assim, quando você põe as cartas na mesa, você expõe também, ó. Tudo isso aqui. O outro, ele tem o direito de olhar pra você e falar, não quero olhar pra isso aqui. É verdade. Nossa, e eu demorei muito tempo pra entender que é um direito. É um direito da pessoa morrer, se permitir morrer, né? Porque eu pensava assim, ó, cara, eu tô tratando as minhas dores também, isso aqui dói muito em mim, por que você não vai fazer isso também? É um direito do outro. Nossa, amiga, você me deu um... É um direito, sabe? Porque pra mim é muito tipo assim, Jornela, vou te dar um checkmate. Me deu um checkmate. Quieta, silêncio. O outro tem o direito de ser e fazer o que ele quiser também. Só que aí eu entro num outro senso de autorresponsabilidade, que eu tenho me cobrado muito sobre a minha autorresponsabilidade, é o seguinte: por que eu quero tanto que o outro se cure? Eu quero que o outro se cure verdadeiramente. E aqui eu não tô falando de apenas relação marido e mulher, eu tô falando relação pai, mãe, às vezes irmão, tio, amigo. tia, irmão, amigo, namorado, tanto faz. Por que eu quero que o outro se cure? É porque eu quero que o outro consiga ver talvez o que eu tô vendo dele pra ele tapar um buraco meu também, que ele tá me atrapalhando? Tipo, cura esse negócio porque tá me atrapalhando o meu desenvolvimento. Ai, você que tá me prendendo, me puxando pra baixo. Tem um buraco aqui que eu deveria tratar, que o teu buraco tá atrapalhando. Então dá um jeito de curar isso aí, pra não me atrapalhar mais. Faz sentido. Por que eu quero tanto assim que o outro também enxergue desesperado? Porque eu já fui a pessoa que esteve no lugar do desespero. Desespero para ver o pai transformado. Transforme, mude, tá errado, tá... Mas por que... E aqui falando, né, pra não acharem que eu tô só falando aqui muito dentro da minha casa, por exemplo, minha relação com meu pai, que é catastrófica e eu não tenho mais, né, essa relação pai e filha. Nunca tive. Mas por que eu queria tanto que meu pai mudasse? Pra ele curar a ausência dele dentro de mim. Então mude, eu preciso ficar com você, eu preciso ter você perto de mim. Mude para que eu possa ficar perto de você. E não é assim. Não. Né? E a vida vai passando. E você vai ficando ali naquela relação. E aí você não se desenvolve, né? Eu acho que foi bem nesse ponto que eu cheguei ali do... Cara, ou eu vou pra vida e eu começo a viver os meus sonhos, as coisas que eu também desejo desenvolver, e até pelo Henry mesmo, sabe? Senão eu vou repetir esse padrão também. Aí a gente entra de novo naquela conversa do que eu posso interromper, que eu tô enxergando, que tá nas minhas mãos, que cabe a mim, que eu consigo interromper, sabe? Porque senão ele também vai ficar preso nessa, né? Mãe, eu preciso te salvar, eu preciso receber o colo que você não me deu. E cara, isso é muito assim... Aí de novo a gente entra naquele aspecto de quem sou eu? Eu sou a dor do outro? Ou realmente eu posso ser os meus sonhos de verdade, né? E aí é até engraçado, vou entrar num outro assunto aqui, porque eu acho que quando a gente... Tem alguns espiritualistas que eles acham que a gente trabalha com aquilo que a gente deseja curar na nossa vida, né? Com algum aspecto da história da nossa vida. E aí, entrando nesse assunto, você tem a questão da identidade visual, né? Você traz a posicionamento de marca para as pessoas, que é muito sobre isso que a gente está falando, né? Muito. Eu me posicionar na vida, eu autoafirmar quem eu sou, né?
e trazer essa identidade e tal. Aí já no meu caso é a questão mais terapêutica, né? Isso. Trabalhar ali os traumas, que a família é cheia de traumas, né? Depois a gente foi descobrir que tem parte judia na família, então mesmo. Tem várias questões assim que eu só fui descobrir depois e entender lá, né? Tem questão ali dos escravizados, que também, né, foi muito tirar da identidade desse povo até a gente chegar aqui nesse momento de ufa, eu posso romper esse padrão e me identificar, né, e me posicionar e colocar isso para a vida, né, e fazer essa generosidade de ser quem eu sou adiante. Você quer ver uma coisa muito engraçada? Eu consigo com muita facilidade observar o outro, enxergar o outro, construir uma identidade, posicionamento para o outro. Eu nunca consegui fazer minha identidade visual. Nunca. Amiga, jura? Nunca. E pra mim ficou maravilhosa. Eu falo, né, que pra mim foi uma cura tremenda. Mas você vê como assim, eu não consigo nunca fazer pra mim. O que a gente faz pro outro e não pra gente, Exatamente. Né? Eu acho que essa busca também minha ali de terapeutizar demais é algo que eu queria muito curar em mim, que daí a gente começa a entrar na questão de curar o outro pra eu não, talvez, olhar algo que eu precise olhar mais profundamente, ou não, ou então abrir mão. Exatamente. Abrir mão, né? Você acha que não consegue criar essa identidade ou você não reconhece? Exato. Me reconhecer, por que eu não criei ainda? Talvez porque eu também não descobri a minha identidade. Você não tem uma identidade, que isso é uma soma desses fatores? Você sabe o que eu vejo? Ver de fora, como você não consegue ver de fora. E as pessoas, quando me olham, porque eu já fiz essa pesquisa muito interessante, eu já abri uma caixinha no Instagram e eu recebi assim, o que vocês veem em mim? Porque é muito interessante a gente ver o que o outro enxerga na gente, porque geralmente não é o que a gente enxerga. Não é. Eu recebi mensagens falando assim, viu, vocês estão falando de outra pessoa? Vocês estão enlouquecidos, porque essa não é a maneira que eu me enxergo, né? E então a dificuldade assim, nossa, será que eu tenho então que criar em cima disso, em cima assim, mas por que eu não me vejo assim? Por que eu não me vejo tão... E aqui, né, o momento, vou me achar um pouquinho. Mas assim... Nossa, Gia, a gente vê uma força em você, a gente vê isso em você, porque a gente vê você falando, você... Eu vejo essa autenticidade, essa força, essa coragem eu não vejo. Enfrentar o mundo e ser quem eu sou. E aí é um trabalho também de você conhecer a si mesmo. Assim, por que eu não vejo isso? Se as pessoas estão vendo tanto isso, por que eu não consigo enxergar isso, assim, né? Então, talvez esteja debaixo de um monte de camadas, assim, né? Ou as camadas não aprendem. Exato, não, com certeza, porque forma a gente, isso acho que é um caminho, todo mundo é uma construção, a gente é um monte de tijolinho, né, e daqui, dali, né, e isso também é uma coisa que às vezes eu me questiono, eu falo assim, será que porque eu não me vejo como uma faceta só, eu me vejo uma pessoa multifacetas. Talvez seja a complexidade, e eu amo todas as minhas facetas. Eu não quero que uma paleta de cor me defina, porque amanhã eu vou usar uma roupa inteira preta. Tudo vai ser extremamente preto e branco só. Mas tem dias que eu estou numa cor só, eu estou numa primavera só. Então eu também tenho essa questão, assim, de ser... O desafio é esse? Muito. Colocar assim, porque eu me vejo, e algumas pessoas falam que porque você, né, às vezes se acha por falar isso, mas eu me vejo fatorial. E somos, né? E multifatorial, assim. E talvez eu nem queira fazer uma identidade pra mim. Talvez eu não queira. Mas eu ainda vou mais cutucar ainda. Eu acho que essa é a tua identidade. Você é tudo, eu não quero. Por que eu tenho, entendeu? E aqui... é uma identidade. Eu quero poder mudar todos os dias. Então tem dias que eu tô de cabelo, tem dias que eu tô com pedras, colares e ativa a janela bruxa. Tem dias que eu tô janela, não quero fazer nada, eu não quero ser vista, eu não quero ser nada, eu quero ficar na caverninha e me deixa, entendeu? Eu não quero, simplesmente não quero. Então talvez seja um pouco disso, assim, sabe? É tudo isso que eu não quero não quero dar um nome. Eu não quero dar um nome, eu quero ser. Eu quero ser só. O que eu tiver que ser no dia, assim, sabe? Então... Até pra você formar a identidade dos outros, você vai ter que ter uma bagagem de identidade. Exato. Pra você olhar na pessoa e falar, não, é essa aqui que é a identidade dela. Só que pra você tirar essa identidade do outro, ela tá dentro de ti também. Você tem que perceber essa sensibilidade. Né? Perfeito. A sensibilidade, eu me sinto uma pessoa extremamente sensível.
E o que faz parte, né? Como você disse, nossa, foi tão... acertou e tal, ficou lindo, maravilhoso. Porque eu acho que a gente não consegue entender a identidade do outro se a gente não tiver uma escutativa. Então eu passei pela tua imersão. Eu passei pelas tuas mãos. Eu conheci o teu trabalho, vivendo o teu trabalho. Nossa, e você conseguiu transmitir exatamente. Eu vivi o teu trabalho. Quando a gente fala de Mova-te, eu vivi isso. Não, me arrepia. Eu vivi. Fala um pouquinho do Mova-te. O Mova-te é uma atividade terapêutica que a gente chama movimento de olhar a vida, né? Então eu vou trabalhar o sistema da pessoa ali com elementos, símbolos que vão fazer ela enxergar aquelas questões, aqueles aspectos que às vezes estão ali conflitando com o que ela deseja externar, com o que ela deseja ser, fazer. Às vezes está atrapalhando ela, está travando ela de alguma forma, né? Mas assim como a Jornela disse, eu faço isso muito bem para os outros. Eu acho que sim, porque muitas pessoas já me deram feedbacks muito positivos. Sim. Mas só depois de 8 anos trabalhando com isso, eu estou finalmente tomando coragem de trazer a público isso de forma muito ainda assim, acho que tímida, porque tem a questão da autocobrança, né? Do perfeccionismo, que a gente não sei se é condicionada mesmo a isso, ou faz parte da minha personalidade. Tem também a questão do não saber se o outro tá apto, pronto, porque tem que ter essa profundidade, né? Você recebeu muito bem esse trabalho. Então, às vezes, a pessoa não vai ter essa profundidade de entender aquele trabalho ali naquele momento. E os feedbacks eu vou receber muito tempo depois também, né? Tô colhendo agora. Quando foi que foi feito esse trabalho? Fui lá em... Nossa, vai fazer uns 3 anos já, 3 anos. Então é assim que o movimento age, né? Às vezes a pessoa não percebe, ela fala, eu fiz esse movimento aqui, olhei e tal. Se ela não tiver a sensibilidade como você teve de perceber que aquilo ali mudou completamente o olhar, completamente não, mas boa parte do olhar da vida dela e direcionou ela para um outro caminho, eu não vou ter esse feedback. E tudo bem, porque pra mim, eu sei o que aquilo causou, né? E é por isso que eu ainda abraço esse trabalho, porque é algo muito genuíno, feito com muito amor, muito, assim. De uma entrega muito profunda. Quando eu saio do consultório, eu falo, tô realizada. Exato. E eu vejo que, assim, na verdade, eu acho que tudo que a gente tá buscando no universo também tá buscando a gente, assim, sabe? E quando eu passei pelo teu processo, depois você passou pelo meu processo. Foi isso mesmo. Né? Então a gente estava imersa uma no processo da outra. Eu vejo que por que talvez casou muito, assim, tudo ficou muito harmônico, né? Ficou uma dança muito harmônica. Justamente porque eu passei pelo teu processo antes, né? Então eu senti na minha pele, eu vivi de forma muito intensa e depois você viveu o meu processo de forma muito intensa, né? Foi uma entrega. 2 entregas muito potentes, assim, né? Eu me identifiquei muito com o teu trabalho. Ela conseguiu trazer no visual aquilo que eu tento transmitir para as pessoas. E depois a gente passou até por um episódio bem louco. Você lembra do espelhamento? Que a gente foi num lugar todo espelhado, que era onde você estava morando, né? Exatamente. E tava todo mundo de preto. Todo mundo de preto. Foi um churrasco que a gente fez, todo mundo de preto, um lugar que tinha um monte de janela, vários espelhos. Então tava um negócio ali energético. Bem poderoso, assim, sabe? E a gente ficou trocando ideia por horas. E eu acho que a vida é assim, às vezes o que a gente tá procurando também tá procurando a gente, né? E a gente tem que estar pronto para receber também, né? Tem que estar aberto para receber. E no tempo da alma, às vezes. Exatamente. Que às vezes, assim, como eu falei, né? Não vou receber hoje. Eu vou receber daqui uns meses, daqui uns anos, todas essas transformações que você foi trazendo de dar limite para as pessoas, e trazer a sua identidade, ela não vem da noite pro dia. Tanto que você construiu também a minha marca lá em 2000 e pouco também, isso, 2020. Foi 2003 anos, E eu ainda não coloquei ela no mundo, eu só tô trazendo ela agora. A Mova-te só vai ficar conhecido agora, porque é um processo da alma, é o tempo da alma, da tua maturidade. Se você não tiver essa paciência de esperar o teu tempo de florescer, que a flor, ela não floresce no tempo que a gente quer, ela floresce no tempo da natureza, né? E às vezes as pessoas não têm paciência com o nosso processo, né? Perfeito. E você sabe que eu vejo muito isso nos processos de construção de marca, as pessoas, elas não entendem
que é a profundidade do que é você construir a tua marca. Não entende assim que... lógico, a gente tem que ter eu tenho um processo muito claro, muito definido, mas assim, a pessoa, ela não mergulha nela mesma para entender o que é o fazer a marca dela. Porque eu falo assim, gente, fazer uma marca, você vai literalmente deixar uma marca tua no mundo. Não é no teu Instagram. Você tá marcando a vida das pessoas. Verdade. Eu tô marcando, eu tô colocando um selinho ali em você. Você vai passar por essa marca e você vai entender o que eu... É um imprint de consciência, exato, né? Que você vai trazer. E é um processo muito profundo. Então assim, eu não começo meu trabalho sem antes sentar com o meu cliente, com a pessoa, e na maioria mulheres, né? Porque quase meu público, 90% são mulheres, de sentar e conversar. E às vezes não é nem conversar sobre trabalho, me conta quem é você. Eu quero conhecer você. Quem que é fulana? Por que fulana faz o que faz? Qual que é a história da tua vida? Por que você quer esse nome nessa marca? De onde é que vem? Para onde que vai? Como que isso transita? Né? Então é um processo de literalmente contar histórias. Você acha que você começou a trabalhar com mulheres tanto por essa questão, assim, a gente entra ali num viés mais sociológico, mais histórico, talvez, disso que a gente estava falando, né? Da cura da mulher, assim, dessa cura de identidade. Você acha que você trabalha o teu público mais feminino por conta disso? Que você tem essa sensibilidade? Com certeza. De perceber o que as mulheres precisam. Com certeza. E mulheres é minha bandeira. É a bandeira da minha vida. E tem que ser, né, amiga? Se não for a gente, por nós, quem será? E eu vejo assim, eu vou defender as mulheres até a hora que eu tiver baixo de 7 palmas, caquética, entendeu? E não me incomode, porque eu volto pro mundo pra incomodar, entendeu? Eu acho que assim, que quando eu vejo uma mulher querendo colocar um negócio dela no mundo, eu falo, vai, porque você é potência. Me deixa te ajudar. Me deixa te ajudar a tirar essa potência de você e colocar no mundo. E eu vou te dizer que teve trabalhos, teve marcas que eu fiz que as primeiras 4, 5 reuniões foi quase que sessões de terapia. Quase que sessões de terapia. Porque pra ela me contar, né? Porque pra ela me contar o porquê que ela tava fazendo aquilo, ela teve que me contar a história da vida dela inteira, do porquê que ela chegou naquele ponto. E eu vou te dizer que não é o design que eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por isso. Pela história. Pela história, pela vida daquela mulher que tá ali na minha frente. Eu me apaixono, assim, tanto que a maioria das minhas clientes viraram amigas. Eu saí tomar café. Ai, não tem como, né, amiga? Não tem como não virar tua amiga. E assim, de torcer, porque eu torço pra que dê muito certo, assim. Eu quero ver aquela mulher, assim, ó, eu sigo no Instagram e tudo que você vai fazer, eu vou comentar, eu vou curtir, porque eu quero ver você eu quero te impulsionar, vai pra vida. A gente quer ver os frutos, assim, tipo, cara, é isso, né? Eu acredito que isso funciona, isso dá certo. E eu também, quando eu tô ali nos atendimentos, no pós, assim, eu falo, nossa, tomara que ela, mesmo que não me dê o feedback, eu quero ver a vida dessa pessoa, sabe? Uau, transbordando mesmo, florescendo. E eu acho que foi através do design, através da minha criatividade, desse olhar, que eu sinto que eu tenho um olhar um pouco mais sensível, assim, pra olhar o além do... Tá, vamos tirar essa camadinha aqui, vamos olhar um pouquinho mais pra dentro. Eu gosto porque eu me interesso por pessoas. No fim das contas, tanto o design, as artes que eu faço, o desenho que eu faço, é sobre uma pessoa. Pode ser que um trabalho da alma mesmo. Sei lá, qualquer coisa, né? Seja totalmente digital, que você não vai lidar com pessoas, você vai lidar só. Eu ainda quero contar uma história sobre uma pessoa. É importante entender ali por que a pessoa está fazendo aquilo. Exato. Então você precisa enxergar a verdade naquele. Exatamente, assim. Então, tem pessoas que, inclusive, assim, porque minha marca tem que ser assim, 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 assado. Será que tem que ser mesmo? Você traz esse questionamento? Com certeza. Jura? Com certeza. Que legal. Eu escrevo, assim, hoje eu estou fazendo parte do meu processo, porque eu vejo essa referência, eu quero fazer isso, assim. Eu coloco assim, ó, viu? Eu vou olhar, mas eu posso te fazer uma outra sugestão pra gente ver se isso faz mais sentido pra você? Porque às vezes a gente também quer se esconder atrás de uma imagem. Sim. Então eu quero construir essa identidade visual linda, poderosa, de imperadora, assim. Não acho que seja errado você querer transmitir uma coisa, mas assim, vamos voltar um pouquinho pra você.
Vamos voltar. Será que talvez isso não é para tapar um buraco muito gigantesco dentro de você? Né? Porque aí, como que eu vejo que não é que não vai dar certo, mas como que eu vejo que vai sair do personagem e você não vai conseguir sustentar isso? Assim? Tem toda essa questão de sustentar. Porque aí, também, porque né? aí assim, não, então tá bom, a gente vai construir essa marca desse jeito, você vai ter que sustentar isso aqui. Você não vai conseguir sustentar isso aqui. Entendi. Porque não é isso aqui que você tem que mostrar. Não é isso aqui que tem que mostrar. Né? E aí, só que assim, lógico, clientes e clientes. Tem clientes que olham pra mim e falam assim, não quero escutar, não me interessa opinião, não vou entrar nessa parte sensível, eu vou sustentar. Ok, você tá me contratando pra fazer um serviço, eu vou tentar contra-argumentar. Se eu vejo que não funciona, tá tudo certo. Mas quem me dá a abertura, quem eu vejo que, assim... Você vai profundo. Dá aquela titubeada, eu falo, então, peraí, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar sobre outro assunto que não seja sua identidade visual. Sim. Vamos falar de você. Quem que é a pessoa, o que você fala, o que você comunica. Porque hoje... É muito fácil a gente entrar em caixinhas de rótulos prontos, né? Então, principalmente por causa dessa coisa de internet, de posicionamento. É tudo fórmula, né? As pessoas até falam pra mim assim, mas viu, você não vai fazer, não sei o que, não vou. Não vou. E a fórmula funciona, né? Mas não tem a autenticidade. A fórmula funciona, só que eu te digo assim, eu te digo, amiga, com todas as letras do mundo, se você for seguir a fórmula, você vai adoecer. Ponto. É sobre isso. Você, amiga, não tem, a não ser que você comece já a contratar uma equipe gigantesca, mas como eu converso muito com microempreendedoras, que eu sei que não vão ter aquela equipe gigantesca para trabalhar para elas, você vai adoecer. Porque você vai tentar sustentar essa persona que não é você. Tentar sustentar a persona, você vai tentar sustentar o algoritmo. Eu vi isso. E você não vai conseguir. Você não vai conseguir, amiga, porque... Eu vi isso e eu vi pessoas que estavam muito bem, assim, né? Não vou nem, lógico, citar aqui, totalmente, né, antiético. Mas pessoas que estavam muito bem posicionadas no mercado por um tempo. Que, fiz lá a persona, montei o personagem e tal, mas aí quando você vai trabalhar com a pessoa mesmo, ela não é nada daquilo que ela vende, e as pessoas, os alunos vão percebendo que ela não é nada daquilo, né? Então, exatamente. E acho que é por isso que talvez a gente demore tanto para se colocar no mundo, porque primeiro a gente está tentando se entender, né? Exato. E às vezes eu penso, mas será que eu tô num processo de autossabotagem? Tudo bem, também pode ser. Pode ser, com certeza. Porque tem essa questão, né, como eu falei ali porque tudo está envolto nessa questão do pertencimento desequilibrado, né? Encontrar um equilíbrio nesse pertencimento e também um amor saudável, né? Que a gente chama assim, dentro do movimento sistêmico, que tem o amor cego, né? Que é quando eu estou fazendo algo por amor, mas eu tô cego para mim, para minha realidade, para minha autenticidade, e aí a gente vai se perdendo de quem a gente é, né? Também tem um pouco disso, assim. A pessoa, quando ela vai empreender, eu acho que, principalmente o microempreendedor, quando ele começa, tem essa questão, assim, do porquê que eu tô fazendo isso, e às vezes a pessoa se perde nisso, né, sem ela saber até, né? Ela entra num processo ali de autossabotagem, sem ela saber que, putz, não tô sendo eu, tô sendo o que o outro quer que eu seja. Exato. E aí, às vezes, a pessoa demora tanto a se encontrar, por isso, né, eu vejo que talvez nesses 8 anos que eu fiquei ali tentando me identificar e me descobrir, saber quem eu sou, também teve esse vai e vem de, puxa, quem eu sou e tal, e que eu percebo em muitas pessoas que eu venho atendendo, que estão nesse processo, às vezes, de transição de carreira, é a pessoa se desidentificar do outro e começar a olhar para si, para as suas vontades, mas é muito desafiador esse caminho. É muito desafiador, assim, e lógico, a gente é um processo longo, como eu disse, né, limpar a casa, às vezes, você olhar para a bagunça de dentro da tua casa, tirar não é toda a bagunça, né? Você tira todos os móveis para arrumar. É um processo que... E eu, assim, eu não julgo quem não está disposto a enfrentar esse processo, eu não julgo quem desiste no meio do caminho e volta para estaca zero. Eu acho que é isso. A roda vai girando e a gente vai fazendo. E acontece isso também. Acontece muito isso, assim. Tenho coragem daqui a pouco. Eu criei marcas, assim, lindíssimas que estão engavetadas, né? E eu acho que é o teu processo... Aí já não cabe a você, né? Não cabe a mim, né? A partir do momento que eu passo o bastão... se você quiser, eu tô aqui com você, eu vou te impulsionar 1.000.000%. Se você achar que não é o momento, tá tudo bem, a gente guarda isso e fica pra quando você estiver pronto também, né? Porque
Aí é muito particular, assim, principalmente quando a gente fala de marcas pessoais, é muito particular, assim, né? Eu acho que também você vai, às vezes, escolher bem lá na frente, assim, você vai olhar e falar, finalmente, no teu tempo é o finalmente, mas no tempo da alma da pessoa, eu, por exemplo, tenho processos ali que eu atendo, né, também não vou entrar em detalhe em nenhum, assim, mas que a pessoa veio lá com o objetivo X, eu quero ter filho, mas aí... ela ainda não, né, foi atendida, sei lá, 4 anos atrás. Enquanto isso, ela tá se redescobrindo. E na cabeça dela, não funcionou, né, e tal, não tive o que eu queria, não foi o objetivo. Mas ela precisa passar por tudo aquilo, se redescobrir. Às vezes a vida tá dando essa chance, essa oportunidade para ela, para as coisas finalmente se encaixarem e ela finalmente ter ali o objetivo dela, né, concluído, enfim. Exato. E às vezes ela vai descobrir que não é aquilo. Que também, não era isso que eu queria, né? E tá tudo bem. Mas eu vou te dizer uma coisa, amiga. De tudo que eu vi na sessão que a gente fez, que eu fiz com você, eu resolvi metade ainda. E é isso, eu também não. Eu fiz a formação lá em 2020, a minha última formação no movimento sistêmico, né, foi lá em 2020. Tem muita coisa que está se desdobrando ainda, olha só. Mas eu vou te dizer assim, é uma coisa que não sai da minha cabeça. Porque eu lembro muito, eu começo a fazer conexões, eu revivo muito a sessão que a gente teve. Os insights, assim. Mas assim, eu vou te dizer que tem muitas coisas que eu vi ali, coisas que hoje eu entendo que teve isso dá para citar muito tranquilo da minha sessão com você, da questão de inversão de papéis com a minha mãe e com a minha irmã, lembra? Acontece. Vou te dizer, piorou, entendeu? E vai piorar até que aconteça um movimento ali que você precisa para enxergar. Elas embaixo da minha asa e falando assim, eu cuido de vocês, não vocês de mim, né? Agora que eu tive filho, talvez a coisa mudou um pouquinho, porque elas cuidam muito, elas me protegem muito, consequentemente pra ela. Acabou, tá rica. É o último. Então é o último, você vê que o papo tá quase no fim também, né? Mas assim, não aconteceu ainda, 3 anos depois, né? E tá tudo bem, porque é esse movimento que a gente precisa pra florescer, né? Pra desabrochar. Mas eu já acho que é de muita coragem, foi a palavra coragem aqui, porque coragem é o que eu preciso. As pessoas me veem como corajosa. Eu te vejo super corajosa. Eu não sou corajosa. Às vezes a gente transmite exatamente aquilo que a gente precisa, mas né? toda vez que eu olho, e no parto, o Lucas que fez as fotos, o Lucas tirou muita foto, eu assim, segurando a barriga, não aguentando mais, com a minha palavra aparecendo, assim. E eu tatuei isso pra eu lembrar. Coragem, porque a vida exige muita coragem. Você exige. Transformar as coisas, transformar as realidades, ter os nossos posicionamentos, delimitar o nosso espaço, erguer muros em volta da nossa casa interior, é muita coragem. Muita coragem. Também. E eu sigo no coragem não é só ir pro mundo, né? Coragem é também fazer essa tua proteção mesmo, né? Eu vou te dizer, coragem, a gente tem que ter coragem para abraçar o nosso mundo. Porque é muito fácil a gente abraçar o mundo do outro. É muito fácil. Você se coloca no mundo do outro ali. Até pra não ver aquilo que a gente precisa ver da gente, né? Agora, abraçar o teu mundinho ali, você lidar com ele da forma que ele gira, exige muita coragem. Mas assim, eu vou... ao mesmo tempo que eu não tenho muita coragem, eu acho que tem momentos que o meu disjuntor, quando a gente tava falando dos cachorros, meu disjuntor desliga e eu falo, Dani, eu não sei... Vai, pau! Eu falo palavrão, mas eu falo assim, vamos que vamos, entendeu? Tem que ver esse negócio, vamos de uma vez. Vamos passar por cima antes que eu mude ideia. Será que não é uma cobrança exagerada? Você tem a coragem e quer ter o dobro da coragem que você já tem? Às vezes porque a gente também, e eu falo isso muito de mim, o meu nível de autocobrança é altíssimo. Perfeccionismo é altíssimo. Às vezes aquela criança precisou ter muita coragem e é nisso que você se ancora, né? A minha criança precisou ter muita calma, assim, para lidar com alguns aspectos ali na minha infância de dirimir algumas relações e tal. Sou super resolvida com meus pais hoje, assim, família, paz e amor, a gente tem um papo bom, a gente toma chimarrão juntos todo dia e tal. Mas a vida tem seus traumas e tudo mais. E eu precisei ser essa criança muito calma, assim, e daí hoje eu percebo que toda essa calma que eu tentava transmitir para os outros também me paralisou, né? Às vezes, como a coragem pode ser um aspecto
de pólvora ali, né, e tal. E onde é que tá esse equilíbrio, sabe? Eu digo assim, Isa, que a minha criança precisou ser muito corajosa. A Jornelinha precisou ter muita coragem, né? E eu vejo que o adulto... Não lembro quem que falou isso, eu vi no Instagram, que o adulto quis a infância, né? E a Jornelinha, que viu a mãe sofrendo agressão do pai, ela precisou ter muita coragem. Quando a Jornelinha lá viu que o pai agredir a mãe com 3 aninhos, tirou o All-Star do pé pra bater no pai, uau, eu precisei ter muita coragem, entende? E eu preciso ter muita coragem hoje na vida também. Né? Eu tive que ter essa coragem de olhar de novo pra cara do meu pai, mesmo querendo que ele sumisse na face da terra. Eu tive que ter essa coragem. Então eu acho que eu tenho uma coragem muito grande dentro de mim. A regra de coragem tá lá em cima. A régua começa... Matou um leão, jacaré. Mas assim, é uma autocobrança que também, eu sinto que eu posso pegar aquela jornelinha no colo e falar, ei, calma um pouquinho. Tá tudo bem não ser, às vezes, tão corajosa. Você pode demonstrar que você tem medo, porque eu não demonstro. Eu posso estar me pelando medo dentro. Mas... né? Então, às vezes, assim, até aceitar ajuda, aceitar não sei o quê. Com a maternidade, talvez eu tô aprendendo um pouquinho isso, assim. Esse ponto de equilíbrio. Né? Não vou abrir minha porta completamente, esqueça, porque eu me sinto confortável assim também. É importante se preservar. Eu me sinto confortável tem que ter assim. essa... Eu acho que eu tenho que ter, às vezes, uma coragem pra... Isso é teu, vai ter coragem e vai enfrentar. Isso aí ninguém vai te ajudar a fazer, sabe? Mas eu acho que a gente vai... devolver pro outro, né? A coragem de devolver pro outro, porque às vezes a gente quer dar conta do mundo, né? Tem todo esse aspecto, às vezes, voltando no assunto da mulher ali, da mulher ser muito responsabilizada de forma sobrecarregada por coisas que ela não precisaria ser, né? Desde muito pequenininha. Como, por exemplo, né, eu ter que enfrentar o meu pai e tal. Mas eu vou te dizer assim, Isa, eu tenho meu tendão de Aquiles, que é as pessoas que estão muito próximas a mim, assim, sabe? E por elas, e pelo meu filho, eu sou coragem. Porque eu falo, se alguém tentar invadir muito, se alguém tentar fazer... Outra coisa que eu tratei em terapia, muito séria, o que me incomoda muito que fazem com o Gael, às vezes, é porque tentaram fazer comigo. Daí pega ali no calo mesmo. Pessoas tentando fazer com o Gael o que tentaram fazer comigo. Me botar na caixinha. Menos. Você tem que ser menos. Você vai entrar nessa caixinha. Sim. E a Isa, eu vou passar igual um rolo compressor. Assim, Comigo foi, com meu filho não. Comigo eu permiti. Porque eu era uma criança, né? Então... Com meu filho, negativo, assim. Então, ainda que cuidando do desejo e do dia que o Gael me olhar e falar, mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Mas enquanto ele for esse bebezinho indefeso, a Isa, a minha coragem, ela vai ligar o meu disjuntor do cinto. Vai ligar meu disjuntor. Cara, você me trouxe uma... Né, acho que já vamos finalizar, mas assim, você me trouxe uma questão assim que pra mim foi um divisor de águas. Que quando o Henry tava lá internado, depois de 5 dias ele teve uma icterícia tardia, né? E aí a gente teve o parto em casa, tudo. Então nos primeiros 5 dias a gente ficou em casa, foi maravilhoso, porque eu não queria aquela atmosfera do hospital e tal. Super ok com quem, sabe? Mas naquele momento o meu instinto de mãe queria estar em casa. Só que daí ele teve aquela icterícia tardia, e aí foram fazer um exame de sangue nele. E as meninas, as enfermeiras, falaram, mãe, você espera aqui do lado de fora. E eu, na minha passividade, na calma que a minha criança sempre teve que ter, eu fiquei completamente passiva e eu fiquei do lado de fora. E lá eu escutei ele chorando na salinha, berrando, se esgoelando. E aquele dia eu falei assim, chega. Nem sempre é sobre ser calma e passiva e aceitar tudo. Pelo teu filho, você vai começar a romper esses padrões. Tá na hora de você também ter coragem de não ser sempre calma, sabe? Não é só isso que vai te salvar na vida. Vamos lá, entendeu? Não, o filho é meu, eu vou junto, eu vou ficar aqui com ele, sabe? Então, assim, a maternidade traz muito isso pra gente, né? É fantástico, assim. Eu me descobri muitos medos, descobri muitas coragens, que quando você vai ver o teu filho tomando a primeira vacina, o Helder chorou. Teu coração fica ali e fala assim, o que eu tô fazendo? Mas, mãe, tenha coragem, isso aqui vai salvar a vida dele. Isso aqui é importante pra ele, assim, sabe? Então... A maternidade é um oceano, assim, ó, ele vai te levando, dá um caldo, daí você cai, no outro você tá naquela amarelizinha gostosa de flutuar. Eu tô curtindo muito mais essa fase que eu tô,
E eu tô tentando baixar as guardas na vida em algumas coisas, tô subindo muito minha guarda na vida em outras coisas. E acho que é o Gael que tá me ajudando a ter posicionamento. No fim das contas, quem estuda posicionamento de marca faz 6 anos, quem tá me ajudando a me posicionar talvez não é o design, não é nada, é simplesmente dentro da minha casa. Eles nos curam muito, né? Exatamente, então Amiga, gratidão por esse papo de hoje. Nossa, sempre maravilhoso estar com você, né? Sempre muito enriquecedor, sempre muito aconchego, assim, e sou muito grata. Eu falo, né, o Lu, seu esposo, é meu amigo de infância, a gente se conheceu lá na 3ª série, mas pra mim você foi um presentaço que ele me trouxe, assim, eu falo pra ele, ó, eu sou a Jornela, hein, eu cuido dela, porque eu sou defensora número 1. Foi um encontro de almas, literalmente, né? A magia uniu a gente e que seja assim pro resto da vida, vocês são muito especiais pra mim. Nossa conexão, né, amiga? Desde sempre, vai ser sempre assim, gratidão, uma pela outra. Gratidão super, meu amor. Que delícia de papo. Que delícia, meu Deus do céu, maravilhoso. Fechou.